Tudo na paz, pessoal? Muito bem, vamos continuar, né, a nossa revisão dos assuntos de química. Vamos iniciar os assuntos do terceiro bimestre, começando hoje com ligações químicas. Mas o que são ligações químicas, né? Vamos entender melhor. Observem essas figuras aqui, por favor. Venham comigo, pessoal. Vejam só. Vocês estão vendo aí três substâncias diferentes, não é? Diamante, sal e ferro. Percebam que entre elas existe uma palavra em comum na descrição: cristais. Todas elas têm essa disposição em cristais, né? Seja o diamante, o sal ou o ferro. E o que esses cristais têm a ver? A forma como seus átomos se ligam, suas moléculas se ligam, mesmo elas sendo cristais, tem tudo a ver com o tema de hoje, ligações químicas. Ah, o senhor quer dizer que a mudança nas propriedades dela química é por conta das ligações químicas que elas apresentam? Sim, as propriedades químicas distintas de cada uma delas é por conta, sim, das ligações químicas que elas estabelecem entre eles, né, entre os átomos. Vamos entender isso melhor. Por que os átomos se ligam, né? Como vocês estão vendo aqui nessa animação, dois átomos de hidrogênio solitários acabaram se ligando para formar a molécula mínima de gás hidrogênio, né? Essa é a molécula mínima. Por quê, né? Uma pergunta bem interessante. Por que os átomos querem tanto se ligar, né? Uns com os outros, seja do mesmo elemento químico, seja com outro elemento químico. Por que isso? Vamos entender melhor. Vamos entender aqui. Percebam, observem direitinho aqui essa figura, pessoal. E essas três considerações aqui. Para que um átomo se ligue, vocês perceberam que os dois hidrogênios, né, eles se atraíram. Então existe uma força de atração entre os átomos. Nós sabemos que os átomos eles têm uma natureza elétrica, né? A gente já viu isso nas aulas passadas. O núcleo do átomo tem uma carga positiva, né? E os elétrons na eletrosfera, a região exterior, tem uma carga negativa. Então, positivo com negativo, né? Nós já sabemos que ocorre uma atração. Mas espera aí, professor. Mas a eletrosfera de um e a do outro é negativa. Então os iguais não se distanciam, não se repelem? Sim. Eu quero que vocês observem com muita atenção essa figura aqui. Ó. Veja que entre dois átomos, aqui está simbolizando dois átomos. Temos um núcleo, né, aqui no preto. E a parte cinza é a eletrosfera, simbolizando a eletrosfera. O que acontece? Entre os dois núcleos, sim, há uma força repulsiva, porque os dois são positivos, então eles vão, se os dois núcleos se aproximarem demais, eles se distanciam repentinamente. Porém, veja só, e existe também a força repulsiva das duas eletrosferas, aqui, ó. Essa que é negativa, essa também. Mas veja que interessante. O núcleo desse átomo aqui atrai a eletrosfera do outro. E o contrário também acontece. O núcleo desse atrai a eletrosfera desse. Então é como se fosse um cabo de guerra, de empurrar e puxar ao mesmo tempo. E quando é que acontece uma ligação, enfim? Quando essas forças se equilibram. Quando a força repulsiva não é tão grande e nem a atrativa é tão grande também para que eles cheguem a ficar sobrepostos, né? Uma eletrosfera quase que em cima da outra. Então, quando essas forças se equilibram, aí sim acontece a ligação química. Mas para quê, professor? Para isso aqui, ó, não esqueçam desse detalhe nunca. Para adquirir a estabilidade energética. É para isso que os átomos, que as moléculas, enfim, a natureza vive fazendo combinações para adquirir o estado de energia menor possível, certo? O estado de emissão de energia menor possível. E outro detalhe importante é que os átomos isolados, eles têm mais energia, eles contêm mais a chamada energia potencial, né? A energia
dentro da matéria. A gente sabe que a matéria contém energia, né? Então, os átomos isolados, quando eles se ligam para alcançar esse estado mínimo, esse estado bem fundamental de energia, eles liberam energia ao se ligarem. Como a gente pode ver aqui nessa segunda imagem, vemos aqui, a gente viu a animação, né, de dois átomos de hidrogênio se ligando. Ó, dois átomos aqui solteiros, vamos dizer assim, né? E eles têm, ó, high energy, quer dizer o quê? É um alto energia alta, né? Um alto teor energético. Ao passo que eles se organizam para se ligarem, né? Eles liberam essa energia para fazerem uma ligação, ficarem ligados aqui. Eles estão ligados e veja, baixo teor energético quando eles estão em uma ligação. Para que essa ligação se quebre, é necessário que a mesma energia que eles liberaram seja absorvida pela molécula, né? A molécula vai absorver para poder quebrar essa ligação aqui e eles ficarem novamente soltos, isolados, né? Descolarem, digamos assim. Então, é assim como acontece, né? As ligações químicas em primeira mão acontecem desse jeito. Há um equilíbrio entre as forças atrativas e repulsivas, né? Ou seja, o núcleo de um com a eletrosfera do outro e o núcleo do outro com a eletrosfera do um, né? Tendo o que? Lembre-se que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vejam que o mesmo valor de energia doada, liberada, né, é o mesmo de energia que vai precisar para ser quebrada aquela ligação química, né? Perceba que os valores são idênticos, porque a energia nem foi criada nem destruída, apenas ela trocou de lugar com o meio ambiente, né? Tranquilo? Vamos ver outras situações interessantes aqui. Olha só, como a gente viu a situação lá do hidrogênio, né, aquela animação, pode acontecer, se as moléculas estiverem muito agitadas, uma sobreposição, ou seja, um átomo vir em certa velocidade e ficar muito perto do outro, né? Ou ele está sob muita pressão e ele ficar uma sobreposição. Só que se esses núcleos e essas eletrosferas estiverem muito próximas, acontece o que? Repulsão, como vocês podem ver, né? E a energia potencial está lá em cima, ou seja, estão muito energéticos, instáveis, né? Quando essa energia potencial, ou seja, eles se distanciam um pouco, o que é que acontece? A atração máxima é o que? É o comprimento de ligação, ou seja, existe uma distância ideal, aqui, ó, a distância ideal para uma molécula de hidrogênio se formar o que? 74 picômetros. Esse é o que a gente chama de comprimento da ligação. Nem pode ficar junto demais, nem pode ficar afastado demais. Como vocês veem aqui no gráfico, alguma sobreposição, ou seja, já estão meio que já se afastando. Ó, o estado energético tende a ficar quase zero. Quando eles estão afastados, nenhuma sobreposição, nenhuma atração também. Estão totalmente isolados aqui. Então, mais uma condição para que haja uma ligação realmente efetiva, o que é que acontece aqui? Ó? Existe uma distância ideal para cada tipo de molécula. No caso, como eu disse aqui, do hidrogênio, é 74 picômetros. Existe essa distância ideal onde os núcleos não vão estar nem tão juntos, nem tão separados. E como vocês viram na imagem do slide passado, vai acontecer aquele equilíbrio das forças, né? Outra coisa que influencia também, que a gente vai ver mais na frente, é a geometria dos orbitais, influencia na ligação. Que é isso, a disposição daqueles orbitais que a gente aprendeu lá na aula passada, e eles no espaço vão ter uma orientação. Independente da orientação, algumas orientações não favorecem uma ligação, né? Outras orientações são mais ligantes, digamos assim. Tem uma melhor posição para se ligarem. Isso também influencia. Não só a distância, né? A distância ideal, mas também a geometria, ou seja, a posição no espaço ideal para que aconteça uma ligação também.
certo? Essas são condições para que aconteça. Quais são os tipos de ligações, pessoal, que ocorrem, né, que acontecem? Nós temos a ligação iônica, ou também pode ser chamada de heteropolar. Nós temos a ligação covalente, ou também chamada de molecular. E temos a ligação metálica. Três tipos mais comuns de ligação que podem ocorrer entre os elementos químicos, né? Esses três tipos, nós estudaremos cada tipo bem detalhadamente. Só para vocês terem a noção, o conhecimento, vou colocar aqui uma animação de cada um para vocês perceberem como seria, né? A ligação iônica é uma ligação com um caráter mais elétrico, né? Positivo e negativo, eles caráter que tem mais polos, né? Tem polos definidos. A ligação covalente, como vocês podem ver aqui, aqui é uma molécula simbolizando uma molécula de água, né? E vejam que os elétrons tanto orbitam o hidrogênio quanto o oxigênio, uma das características da ligação covalente. E a ligação metálica, essas bolinhas cinzas são os núcleos, né? Os núcleos positivos dos metais, ligação metálica. E essas bolinhas vermelhas simbolizam um mar de elétrons, né? Os elétrons ficam meio que livres, ficam não pertencendo a uma eletrosfera fixa, tão fixa, né? Isso é uma característica da ligação metálica. Não vou entrar em detalhes, né? Porque a gente vai ver uma por uma. Vamos avançar. Eu falei para vocês que os elementos tendem a se ligar, né? Procuram as ligações químicas para alcançar esta palavrinha aqui, né? A estabilidade energética, o nível energético mais baixo. E na tabela periódica, como a gente já estudou, quem são os elementos que não precisam estar se ligando? Os gases nobres, sim, eles mesmos. Eles já são estáveis por natureza. E por quê? O que é que garante, o que é que dá essa propriedade tão estável aos gases nobres? Vejamos a tabela para relembrar, né, das camadas, as camadas energéticas, né, os níveis. Vejamos que o hélio está preenchido, sua única camada, mas está com um nível preenchido, K. Neônio, sua última camada, ó, todas têm algo em comum. Sua última camada está toda preenchida com 8 elétrons no final de cada camada. Com exceção do hélio, que só tem uma camada, mas ela está preenchida, né? Com o seu nível máximo, que é 2 elétrons. Então, essa característica foi observada nos gases nobres e percebeu-se que, com essa característica, eles não precisavam estar buscando as ligações químicas para alcançar a estabilidade energética. Eles já eram estáveis, é tanto que é difícil formar moléculas com os gases nobres, porque eles são como que isolados mesmo, né? Os átomos deles são afastados, isolados. Eles não necessitam, né, ter essa busca para ligações químicas, para o estado energético mais baixo, pois eles já o têm. Baseado nessa regra, nessa característica deles, criou-se uma regrinha chamada regra do octeto, né? Veja aqui uma animação, o flúor, né, que é o mais eletronegativo da tabela, querendo roubar de todo jeito um elétron do hélio, mas o hélio totalmente estável lá com sua camada, né, preenchida, não está nem aí. Animaçãozinha para a gente entender como é que funciona, né, essa estabilidade dos gases nobres. Depois de um tempo, certo, de muitos estudos, perceberam que sim, os gases nobres conseguiam formar compostos moleculares, mas em condições bem assim, bem próprias, né? Não se ligam normalmente como os outros elementos em condições de temperatura ou pressão bem distintas, né? Bem específicas, para falar a verdade. Mas assim, a estabilidade deles ainda assim é a marca forte dos gases nobres. Então, formou-se baseado nesses 8 elétrons de cada camada de valência dos gases nobres, formulou-se a teoria do octeto. O que é isso? Vamos ver, observem aqui, ó. O sódio
tem só um elétron no seu terceiro nível, terceira camada, né? E o cloro tem 7 na sua camada de valência, na sua última camada. Veja que interessante, ó, a mensagem aqui, né, em tom de humor. Se você quiser, eu lhe dou meu elétron, eu ficaria mais nobre. E realmente o sódio tem razão. Se ele perder esse elétron, ele ficaria com sua última camada com 8. Então, ficaria igual a quem? Aos gases nobres, né? Então, ele ficaria energeticamente mais estável. E o cloro também é verdade. Oba, estava mesmo precisando de um elétron. Ele com os 8 elétrons, ele tem 7 já, né? Com 8, ele alcança a sua estabilidade também. Então, ó, acontece o quê? O sódio tem essa tendência de ceder elétrons, né? Liberar. Esse elétron vem para cá e acontece como esse vai ficar positivo e esse negativo, os dois tendem a se unir e formar um composto neutro, né? E formar o octeto, né? Veja que os dois ficaram octetos. Tanto o sódio quanto o cloro ficaram, se encaixaram na teoria do octeto. Ah, professor, mas quer dizer que os elementos químicos só alcançam a estabilidade se for pelo octeto? Só com essa regra? Nem sempre, pessoal. Existem exceções à regra, certo? Essa é uma teoria geral, uma maioria, né? Acontece, mas nem sempre é assim que funciona. Alguns compostos não precisamente obedecem ao octeto. Por exemplo, existe a expansão do octeto, ou seja, o octeto fica maior fica com mais de 8 elétrons na sua camada de valência e ainda fica estável, não fica instável. Por exemplo, o fosfato de hidrogênio, né? Fica com 10 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, expandiu o octeto, mas não ficou instável, ficou estável. Ficou com nível energético bom, baixo, né? E existe a contração do octeto, ou seja, menor do que 8, né? Ficou com uma camada de valência menor, porém ainda continuou estável, não ficou necessitando de pegar elétrons para ficar estável, né? Com essa formulação ficou estável, que é o dicloreto de belírio, com apenas 4 elétrons na sua camada de valência. Vejamos aqui uma imagem de cada um. Perceba aqui, ó, que fosfato de hidrogênio, o que é que acontece? Ó, o fósforo está fazendo quantas ligações? Vocês podem observar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos vermelhos, 5 elétrons do fósforo. Se ligando, fazendo um par de elétrons, né? Com quem? Com os oxigênios. Isso significa o quê? 5 dele com mais 5 dos oxigênios, né? Do que formando um pare, uns pares, dá 10, né? 10 elétrons, ou seja, esse composto aqui ficou estável com 10 elétrons. Ou seja, não obedeceu à regra do octeto. Esse outro composto aqui, diferentemente, ó, vocês veem um átomo de belírio aqui, um elétron do belírio e um elétron do cloro, pegando um elétron do cloro. Ambos ficaram estáveis. O cloro ficou com 8, né, porque compartilhou um elétron do belírio. E o belírio com os 4, né, os dois pares, 2 deles e 2 do cloro, ficou estável. Não precisou de mais 4 elétrons para ficar com 8. Veja como ficou. Um belírio rodeado de 2 cloros. E aqui um fósforo rodeado de 5 oxigênios. Então essas são as exceções da teoria do octeto. Muito bem, pessoal. Na próxima aula a gente continua com as ligações químicas em si. A ligação iônica, né? Ligação molecular e ligação metálica. Vocês um abraço e até a próxima aula.